Bom, super obrigado. Uma maior honra para mim participar dessa iniciativa tão importante que vocês estão tomando. Eu sou muito fã dos amigos no Observatório do Clima e todas as organizações que estão no Observatório do Clima. Bom, como você falou, vocês colocaram 4 questões. Então, em vez de fazer uma apresentação com opiniões, etc., eu preferi usar esse tempo para responder o mais objetivamente, o mais baseado em informações atuais que eu consegui a essas perguntas. O ponto de partida é a distância entre a ambição estabelecida tanto pelas Nações Unidas como pelo Acordo de Paris, como por uma série de outras organizações, mas o mais importante são as Nações Unidas, ou seja, tanto a organização, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, como o próprio IPCC. Qual é a distância entre a ambição e o que está acontecendo? Eu tenho 6 pontos importantes para responder a essa pergunta referente à distância. Primeiro, a gente tem que entender o seguinte: quando você estabelece uma meta de redução, a cada ano que você não cumpre essa meta, no ano seguinte, a meta vai ser maior. Então, eu me lembro quando a KPMG, que é essa grande consultoria internacional, fazia um trabalho, depois eu não encontrei mais isso, acho que foi até 2017, mostrando a intensidade em carbono da produção global, ou seja, quanto de carbono você precisa para oferecer os bens e os serviços que você oferece, e como é que você faz para reduzir esta intensidade, ou seja, oferecer os bens e serviços, mas emitindo menos carbono. Então, a meta para chegar nos 2 graus, ou na época era 2 graus, 10 anos atrás, é que você tinha que reduzir 3% ao ano essa intensidade. Como você não conseguia fazer isso, às vezes você aumentava a intensidade, no ano seguinte a meta se tornava maior, tá certo? Hoje, para você chegar a 2 graus, se você pegar a meta que havia em 2010, hoje você precisa do dobro de esforço para chegar a 2 graus e 4 vezes mais esforço para chegar a 1,5 graus. Ou seja, o que você poderia ter descarbonizado a economia global em 2010, como você não fez isso e frequentemente se aumentou as emissões, hoje, para você chegar nos 2 graus, você precisa de um esforço 2 vezes maior que em 2010 e 4 vezes maior se a meta for 1,5 graus. A segunda observação, as emissões vinham crescendo em 2017, 2018 e 2019. Isso é muito importante porque em 2016, o mundo, logo após o Acordo de Paris, criou-se uma euforia dizendo: nós já chegamos ao pico de emissões, não vai mais crescer. Coisa nenhuma. 2017, 2018 e 2019 continua crescendo, chegando a 52,4 gigatoneladas e 59 gigatoneladas se incluirmos o desmatamento. Houve, desde 2010, um crescimento de 1,3% ao ano nas emissões de gases de efeito estufa. Tudo isso para mostrar a distância que nós estamos com relação às metas, tanto de 1,5 graus como até de 2 graus. Terceiro ponto, o principal emissor são os gases
de gases de efeito estufa são os combustíveis fósseis. Continuam sendo os combustíveis fósseis. E é muito difícil você se livrar dos combustíveis fósseis. 30 anos atrás, nós tínhamos uma dependência em torno de 86% do sistema energético global de combustíveis fósseis, e hoje essa dependência ainda está na faixa de 80%. Então, vocês imaginem o que é o esforço de chegar e reduzir isso pela metade, esforço esse anunciado por vários países, pela Europa, até pelos Estados Unidos, tal, num prazo relativamente curto. Os países, quarto ponto, os países da OCDE reduziram as suas emissões. Palmas para eles, progresso técnico, etc, etc. Mas é muito importante a gente ter em mente que a redução nas emissões dos países da OCDE, ela se deve também, não exclusivamente, o progresso técnico foi importante, o empenho desses países não é negligenciável, mas, em grande parte, eles exportaram as suas produções para a China. Como a China se transformou em oficina mecânica do mundo e depois em inteligência industrial global, e como o mundo consome produtos chineses, o consumo desses produtos habitualmente não entra no cálculo das emissões, considerando essas emissões nacionais. Então, o que entra no cálculo das emissões é o que é produzido no país e, muitas vezes, o país importa da China, em geral da Ásia, uma grande quantidade de produtos que não entram no cálculo. Então, mesmo esse declínio das emissões por parte dos países desenvolvidos, ele precisa ser tomado com um grão de sal, porque uma parte dessas emissões vazaram, de certa maneira, para a China. As NDCs, o compromisso que os países assumiram no Acordo de Paris, se elas forem cumpridas, elas nos levam em 2100 ao aumento global de temperatura de 3%. Algumas estimativas são mais baixas, mas nenhuma estimativa que eu vi, para preparar essa apresentação de hoje, eu percorri várias estimativas do que vai acontecer até 2100 se o Acordo de Paris for cumprido. Nenhuma fica abaixo de um aumento de temperatura de 2,5 graus. Ora, como nós já temos 1,2 graus de aumento de temperatura e com tudo que está acontecendo, eu não vou me repetir, vocês já tiveram nas 3 apresentações anteriores vários exemplos, Europa, Ártico, Amazônia, etc. Vocês imaginam que é um aumento de temperatura de 2,5 graus até o final do século. Alguém poderia dizer, então as NDC e o Acordo de Paris não servem para nada. Não é verdade, porque quando foi estabelecido o Acordo de Paris, a trajetória antes do Acordo de Paris seria superior a 4 graus. Os países se comprometendo com uma meta que vai chegar talvez a 3 graus, já é um progresso. Além disso, na lógica do Acordo de Paris, está a ideia de que a cada 5 anos você aumenta a ambição. E esse aumento de ambição não é apenas uma coisa de boa vontade. O princípio é que você vai constatando o que está acontecendo e isso constitui uma pressão de mudança tecnológica e de mudança de comportamentos. Em suma, esse é o 6º ponto referente à distância, ao gap com relação às emissões. Em suma, nós temos o seguinte, em 2015, olha como a situação está complicada. Em 2015, se estimava que o aumento das emissões, que o aumento da temperatura global média seria de 0,2 graus por década. Nós estamos hoje com um aumento, uma previsão de aumento de temperatura de 0,3 grau por década. Isso significa que nós vamos alcançar o 1,5 bem antes do previsto.
com o agravante de que se você despolui, se os aerossóis, né, a poluição atmosférica decorrente da emissão de combustíveis fósseis, quando ela desaparecer, isso vai conduzir a um aumento temporário de temperatura. Em suma, o gap das emissões é muito grande, o que faz com que nós tenhamos o compromisso de aumentar a ambição. Então, a pergunta que foi feita a partir disso é como manter a vontade política em torno do aumento da ambição. O lema do Reino Unido, manter o 1,5 vivo. Né? Eu acho que esse tema envolve duas dimensões. A primeira dimensão, que é importante, se refere ao que está sendo feito pelos governos nos países que, de alguma forma, reflete mobilização social, mobilização empresarial, etc. Primeira coisa é distinguir a situação do Brasil daquilo que ocorre no resto do mundo. Eu não vou insistir nisso, que vocês já tiveram isso certamente anteriormente. O Brasil é o único país do mundo em que praticamente metade das emissões vem de desmatamento. Essa constatação é muito importante. Por quê? Porque em todo o mundo em que as emissões decorrem do sistema energético ser dependente de fósseis, do sistema de transporte ser dependente de fósseis e assim por diante, em todos esses países, combater a crise climática significa transformar a economia de maneira inédita, como nunca aconteceu durante o desenvolvimento capitalista contemporâneo. Quer dizer, é uma transformação que exige muita ciência, muita tecnologia, etc. Enquanto que para acabar com o desmatamento você não precisa de ciência nenhuma, você precisa de ciência para, e o Brasil é bom nessa ciência, o Map Bionomus, por exemplo, é um exemplo disso, você precisa de ciência para conhecer o que está acontecendo, para monitorar o desmatamento, mas acabar o desmatamento não é uma questão de ciência. Além disso, nós temos, como aí é um traço comum a outros países em desenvolvimento, e mesmo países desenvolvidos, a dependência dos fósseis se traduz politicamente numa dificuldade muito grande em eliminar, os fósseis do sistema econômico. Então, por exemplo, mesmo o presidente Lula, que em suas últimas declarações tem assumido posições muito falando da Amazônia de uma maneira diferente, como se falava sobretudo durante o governo da Dilma, com relação à Petrobras, a declaração dele foi de dizer não, nós não podemos deixar o preço do petróleo subir, que é a hora que o presidente Macron aumentou o preço do combustível, é daí que surgiram os coletes amarelos. Então, essa dificuldade de fazer com que a população assuma os custos da transição sob a forma de aumento de preço de combustíveis fósseis no posto de gasolina, isso é uma imensa dificuldade, isso não é particular ao Brasil. Ainda com relação aos governos, nos Estados Unidos houve uma reviravolta impressionante, o plano Biden é um plano muito ambicioso, pela primeira vez num país capitalista desde a Segunda Guerra Mundial, o objetivo da política econômica não é fazer a economia crescer, e sim o combate à crise climática, mas, atenção, os Estados Unidos estabelecem as suas metas com relação a 2005, diferentemente da Europa, que estabelece metas de redução das emissões, tendo como base o ano de 1990, que é muito mais ambicioso. A Europa é o continente, é o território onde a ambição está mais forte. E o Reino Unido certamente é o único país do mundo em que essa ambição é compatível com a meta de 1,5 graus. A ambição do Reino Unido é de uma redução de 78% nas emissões de gases de efeito estufa com relação a 1990. No caso da China, é super ambíguo porque
é um país que assumiu liderança em renováveis, mas ao mesmo tempo continua o investimento em fósseis. Tudo indica que o atual governo chinês tende a tomar iniciativas mais consequentes e mais radicais com relação a isso. Então, a primeira dimensão sobre a pergunta como manter a vontade política em torno do aumento da ambição, né, envolve governos. A segunda dimensão dessa pergunta, como manter a vontade política, envolve a mobilização. E aí existe uma vasta literatura sobre as dificuldades da ação climática, da ação contra a crise climática. Essa literatura, a constatação básica dela é que, como nós não sentimos a crise climática da mesma forma que nós sentimos, por exemplo, a pandemia, a mobilização tende a ser muito... As pessoas estão conscientes da crise climática, mas isso não significa que elas vão se mobilizar. Um estudo do Pew Research Center norte-americano mostra que 71% dos millennials dizem que o clima deveria ser uma prioridade, mas só 23% deles fazem alguma coisa. Então, essa mobilização social em torno da mudança da crise climática, existem, como eu disse, existem estudos que envolvem, existe até uma disciplina em algumas universidades americanas que se chama psicologia climática. Quer dizer, por que razão, diante de evidências tão fortes de que a crise climática vai comprometer o nosso presente, não o nosso futuro, mas para quem tem netos como eu, essa é uma preocupação permanente. Por que isso não se traduz em mais mobilização? No fundo, ninguém sabe muito bem responder a essa pergunta. E os psicólogos são muito importantes na tentativa, nas pesquisas nesse campo. Há uma fortíssima mobilização empresarial que está crescendo muito no mundo financeiro, etc. Mas cuidado, porque hoje no Valor Econômico tem uma matéria muito interessante na parte de finanças mostrando como os próprios bancos hesitam em romper com o financiamento às petroleiras, aos combustíveis fósseis. E as empresas de petróleo continuam investindo em combustíveis fósseis meio como se nada tivesse acontecendo. Se você pegar os investimentos das empresas petrolíferas, os investimentos que essas empresas fazem, 1% desses investimentos são em energia, corresponde a energias renováveis. 99% é em fósseis. Onde as empresas de petróleo estão investindo mais em energias renováveis é nas empresas privadas, a Shell, a Exxon, etc., mas isso raramente ultrapassa 5% dos investimentos. Globalmente, 1% dos investimentos das empresas é em petróleo. Então, a força disso, a inércia em torno desses investimentos é tão grande que tem um estudo da Agência Internacional do Petróleo mostrando que elas estão investindo muito mais do que o necessário para a transição em direção a uma sociedade livre das emissões de gases de efeito estufa. Ou seja, o que nós estamos vivendo agora é uma espécie de corrida maluca que lembra a Alice do Lewis Carroll. Ou seja, as empresas meio que estão competindo para ver quem consegue colocar no mercado a sua produção antes que esses ativos petrolíferos em mãos das petroleiras tenham que ser abandonados. Porque se as petroleiras realizarem a riqueza petrolífera que está em suas mãos, isso significa a destruição do sistema climático. Mas enquanto esse alarme não ficar mais forte, há uma corrida maluca para ver quem consegue explorar mais para jogar o petróleo, para participar do mercado. O que os países ainda precisam se comprometer nas NDCs para cumprir o Acordo de Paris? Eu tenho mais pouquíssimo tempo, eu vou ser bem rápido aqui. Primeiro, precisa ter um compromisso de fato de investir em baixo carbono, mas isso não é o que está acontecendo.
Existe um observatório da recuperação global da Universidade de Oxford, da UNEP, apoiado pelo FMI, pela agência alemã GTZ, a GIZ, que se chama Green Fiscal Policy Network. A pergunta é o seguinte: no esforço, nos investimentos de reconstrução derivados da Covid, que a Covid meio que parou a economia global, aí você investe para reconstruir. Esse investimento está sendo são verdes, estamos reconstruindo melhor? A resposta desses pesquisadores é não. Segundo o estudo, somente 18% dos gastos com recuperação, nos gastos econômicos com recuperação, são verdes, são compatíveis com as metas do Acordo de Paris. E se você pegar o conjunto do investimento contra a Covid, né, quer dizer, tudo que foi feito, distribuição de renda, etc., transferências diretas para as pessoas, 2,5% dos gastos voltam-se a reduzir as emissões. Então, é muito pouco. Os investimentos em fósseis continuam. O orçamento carbono para 2030 é assim. Uma pergunta que foi colocada foi relativa ao orçamento carbono. O que é orçamento carbono? Quanto a gente ainda pode emitir, a humanidade ainda pode emitir, para ficar no patamar de 1,5 grau ou no patamar de 2 graus? A resposta é a seguinte: se nós mantivermos o grau se as coisas continuarem como estão hoje, em 7 anos nós consumimos o orçamento carbono para chegar a 1,5 grau. E em 25 anos nós consumimos o orçamento carbono para chegar em 2 graus. Então, vocês veem que é uma situação extremamente delicada. Eu vou me permitir mais 2 minutos para falar de um tema importantíssimo, que é o compromisso do net zero, ou seja, as emissões líquidas zero. Tem que tomar muito cuidado com essa expressão, porque ela pode levar a crer que tudo bem você continuar emitindo, porque você vai poder captar. Você vai poder captar por meio de reflorestamento, você vai poder captar, armazenar gases de efeito estufa por meio de reflorestamento, por meio de técnicas de captação de carbono da atmosfera, etc. E o risco que isso envolve é que você seja tolerante com relação às emissões, uma vez que existe a possibilidade de você fazer a captação. E os estudos que eu pude consultar mostram que isso tem uma cara de ficção, e uma ficção de muito mau gosto. O que o mundo precisa hoje é de descarbonização profunda. Isso é difícil porque envolve transformações no cimento, na siderurgia, envolve transformação nos comportamentos das pessoas. O Brasil, se tivesse um governo normal, estaria numa situação privilegiada, uma vez que nós somos o único país do mundo que pode imediatamente reduzir pela metade suas emissões, desde que se proponha a não mais compactuar e promover o crime que hoje prevalece no desmatamento. Muito obrigado e desculpe pelo abuso do tempo. Bom dia a todos, um prazer estar aqui com amigos antigos, gente nova. Muito legal essa oportunidade, essa iniciativa do OC, que eu acho super bacana. E, enfim, difícil falar depois do Ricardo, né? Talvez eu repita algumas coisas. E eu olhei as perguntas, né? Para falar a verdade, deu um certo medo ontem à noite, quando eu fui preparar uma apresentação, mas eu fiz uma apresentação tentando responder as perguntas. Eu não vou passar pergunta por pergunta, e eu tenho aqui uma apresentação para pelo menos nortear minha fala, né? Vamos lá. Eu acho que é importante começar a conversa, né? Embora eu imagino que as pessoas aqui já tenham um pouco de noção disso, falando dos períodos do regime, né? A gente sabe que o protocolo de Kyoto, adotado lá em 1997, vocês já devem ter conversado sobre isso, tinha uma lógica que a gente chama muito de top-down,
ou de cima para baixo, né? Tentando traduzir isso daí. A gente tinha uma meta estabelecida lá centralmente, que era uma meta de redução de 5,12% das emissões mundiais, para acontecer, né, até o ano de 2012, ou entre 2008 e 2012. Aí você tinha aquela divisão em dois anexos, um anexo 1, onde os países desenvolvidos tinham meta, e essas metas eram lá distribuídas entre eles, e os países em desenvolvimento não tinham metas. Então, ótimo, a coisa funcionava de cima para baixo, você tem ali uma meta de cumprimento de emissões, quem tem meta e quem não tem meta. E isso durou esse período, né, mais ou menos de 97 até 2009. Eu coloco 2009 como marco, porque isso começou a mudar a partir de Copenhague, toda aquela quebra, né, a famosa Flopenhagen, que realmente não se conseguiu um acordo no que seria o próximo período do regime, mas ali o chamado Acordo de Copenhagen, né, que em nome ele chama Accord, é um nome até diferente de Agreement. A gente não tem uma tradução que diferencie os dois, mas em inglês ele é propositadamente, ele tem outro nome, porque ele não é um acordo ali da convenção, igual o Acordo de Paris, ele foi um acordo de um grupo de países, né, que partiu para essa nova ótica, que virou a ótica do Acordo de Paris posteriormente, que é chamada de bottom-up, de baixo para cima. Então, o que acontece? Né? Ali você tem os países desenvolvidos e em desenvolvimento estabelecendo suas metas, compromissos, etc., né? Porque uma das grandes questões super contenciosas de um período para o outro é justamente que você tinha ali só os países em desenvolvimento com meta, os países desenvolvidos com meta e os países desenvolvidos não tinham. Isso é um mundo de 97. No mundo de 2009 em diante, a gente vê que houve um grande crescimento de emissões nos países em desenvolvimento, principalmente a China, mas também Brasil, Índia e outros, e que a gente não ia resolver toda essa equação aí do clima, tão bem colocada pelo Ricardo, se os países em desenvolvimento realmente não entrassem nessa. Então, essa obrigação, primeiro, de, né, INDCs indicativas, você ter ali contribuições nacionalmente determinadas indicativas e depois evoluir para as contribuições nacionalmente determinadas, né? Você tem os países desenvolvidos e em desenvolvimento estabelecendo metas, eles apresentam esses planos para a convenção, e o que a gente tem em termos de compromissos globais é justamente a soma de reduções de emissões desses compromissos. Então, a gente chama isso de baixo para cima. Cada um coloca ali o compromisso na mesa, o que está disposto a fazer, e isso é realmente o que a gente tem em termos de ação climática. Então, a gente, né, tem algumas reflexões aí. O primeiro sistema era melhor? Talvez sim, né? Talvez dê algum conforto psicológico e político saber que a gente tem uma meta centralizada a ser atingida, que, na verdade, foi uma meta arbitrária, completamente política, pouco baseada em ciência, mas, assim, a real é que ela não chegou a ser atingida, né? Então, se a gente tiver, assim, na verdade, um acordo entre países que seja levado a sério, né? Aqui levando um pouco para o lado de direito, que é a minha base, as obrigações internacionais são baseadas no princípio do direito que a gente chama de pacta sunt servanda, que significa o que é pactuado deve ser cumprido. E o direito internacional é mais ou menos assim, porque a gente não tem, né, uma instância tão eficaz, igual a gente tem nos sistemas nacionais, que faça cumprir o direito internacional. O próprio, né, você tem os mecanismos aí de compliance de alguns acordos, e o próprio Tribunal Penal de Haia, né, que a gente fica super empolgado com denúncias ao Bolsonaro, ao tribunal, etc., né, ele só julga países que se submetem à jurisdição. Os países têm que concordar em ser julgados pelo Tribunal de Haia. Então, o sistema de direito funciona muito com base nisso. Então, acho que essa nova realidade que a gente tem, né, do Acordo de Paris em diante, reflete um pouco esse princípio do direito, né, que alguns países interpretam diferentemente. Os países nórdicos é bastante interessante. Para eles, né, combinou, está combinado, vamos cumprir. Até a China tem a sua interpretação disso, eu acho super interessante. Não sei se vocês já observaram nas falas do Xi Jinping, ele sempre fala alguma coisa do tipo: tudo que a China promete, a China cumpre.
Por isso que eles demoram tanto, inclusive, a se comprometer, né? Para se comprometer com uma meta de emissões líquidas zero em 2060, e o compromisso deles sobre parar de financiar o carvão externamente, eles demoram muito a se comprometer, mas aí, dias depois, já sai o detalhe dos compromissos. Então, isso eu acho que é interessante para a nossa discussão aqui. Então, né, a gente tem o Acordo de Paris, que consolidou essa lógica bottom-up, ou de baixo para cima, e eu acho super importante colocar essas engrenagens do Acordo de Paris, que é a questão da mitigação, né? O Acordo de Paris tem uma meta de temperatura de 2 graus, com esforços para ficar em 1,5, como o Ricardo falou. Tem o ciclo de ambição, a lógica é ir aumentando essa ambição, e a gente vai falar um pouquinho disso. Tem a questão de adaptação, né? Uma meta global de adaptação a ser definida, e tem a questão do financiamento, do alinhamento de fluxos financeiros. Então, quando a gente fala de ambição, muito no lado WWF e CAN, Climate Action Network, né? Eu sou a co-facilitadora do grupo da CAN sobre isso, a gente faz questão de falar que a ambição são esses 3 elementos, né? Eles são, sem um deles, a engrenagem não roda. E eu sempre deixo claro que aqui nessa figura, um é maior do que o outro, mas não significa que um seja mais importante que o outro, mas o componente de mitigação é realmente muito fundamental e é onde a coisa ainda não engatou como deveria, né? E nenhum deles, digamos. Então, esse é um pouco o nosso dilema do Acordo de Paris hoje, né? Bom, então, acho que para falar do sistema também a gente tem que falar desse ciclo de ambição do Acordo de Paris, né? Imagino que vocês já estejam quase todos carecas de saber sobre isso, mas essa lógica bottom-up do Acordo de Paris funciona, né, da seguinte forma: a cada 5 anos você teria os países apresentando essas NDCs fortalecidas, né, e 2020 ou 2021, por conta do adiamento da COP, seria o início formal desse ciclo, e a gente tem, a partir de 2023 em diante, a gente vai ter esses momentos chamados GST, Global Stocktake, ou prestação de contas, né? De novo, outro nome em inglês, que se chama Pledge and Review, né? Você coloca ali uma meta, né, ou um compromisso, e você vai ter um processo de revisão dessas metas. A função desse Global Stocktake, ou GST, que a gente fala, ou momento de prestação de contas, é justamente avaliar onde que a gente está com essas NDCs apresentadas. E isso acontece, né, 3 anos depois que os países apresentam suas NDCs. Então, a gente vai ter um em 2023, um em 2028, após esse novo momento de ambição, que seria em 2025. E aqui eu só coloquei até 2030, mas a ideia é que isso seja um ciclo contínuo, né? Você vai ter há 5 anos as NDCs fortalecidas e no meio você vai ter essa prestação de contas, que é um tipo de enforcement light, né? Uma das perguntas para mim era sobre a questão de mecanismo de enforcement. As such, ou como tal, a gente não tem no Acordo de Paris, é muito nessa coisa da vontade política, do que os governos querem, etc. e tal. Dentro desses mecanismos, a gente tem também o que é chamado de Transparency Framework, ou estrutura de transparência, né? Que hoje eu fui ver a tradução correta do Acordo de Paris. O que aconteceria? Então, você tem ali uma lógica dos países reportarem, né, apresentarem relatórios, que esse conjunto de relatórios considera os inventários nacionais e tem um relatório bianual do progresso feito na implementação das NDCs, né? E aqui também você vai, nessas 2 colunas aqui, você vai ter o que todos os países têm que fazer, o que os países em desenvolvimento, né, apresentam e o que os países desenvolvidos apresentam. Porque no caso dos países desenvolvidos, eles têm que também reportar sobre o financiamento, sobre o apoio financeiro, né? E aí você vai ter uma revisão técnica de experts nomeados pela convenção, que vai estar avaliando e compilando toda essa informação, e vai ter um momento de conversa, que é esse momento de conversa e consideração de progresso. Ou seja, vocês estão vendo que não é um sistema
deixou de cumprir, você vai ser punido, né? Você tem todo ali um sistema construído com base em transparência e confiança, né? Para o bem ou para o mal, e que coloque bastante peer pressure, a pressão dos seus iguais, a pressão dos parceiros ali, no caso, os países, para que essas metas sejam cumpridas. Então, a gente está realmente na mão de governos, de vontade política. Esse elemento que o Ricardo coloca, né, de vontade política, de mobilização da sociedade, de cobrar dos países, porque essas informações aqui serão públicas, serão divulgadas. Então, um papel muito grande da sociedade civil de cobrar isso, né, dos seus países, eu adicionaria um terceiro elemento nessa questão, que eu anotei aqui, tá, gente? Então, deixa eu ver o que eu anotei, que é a questão de materializar essa peer pressure. Então, eu acho que todo esse sistema de transparência vai dar também muitos elementos para os países entre si partirem para a questão de sanções em acordos comerciais, e a gente já viu que isso afetou, por exemplo, a discussão do acordo União Europeia-Mercosul, a questão que a União Europeia trouxe para a mesa muito recentemente de Carbon Border Adjustment, de você ter um mecanismo de, via imposto ou taxação, de importação de produtos, né, intensivos em carbono. Então, é esse tipo de coisa que, na minha humilde opinião, vai fazer o Acordo de Paris ser cumprido. No mecanismo, eu acho que é importante falar de um outro mecanismo do Acordo de Paris, que é estabelecido pelo artigo 15 do acordo, que é o mecanismo chamado para facilitar a implementação e promover o cumprimento das disposições desse acordo. Então, cria-se ali um comitê, né, um comitê de especialistas e de caráter facilitador, e eu tinha grifado isso aqui numa apresentação anterior, mas acho que sumiu, que essa coisa de caráter facilitador funcionará de maneira transparente, não contenciosa e não punitiva. Então, esse comitê, né, criado pelo Acordo de Paris, ele, na verdade, fará recomendações, né, e colocará de maneira não contenciosa e não punitiva, isso está bem explícito no texto do acordo, né, as conclusões dele sobre a questão do cumprimento das NDCs. E esse comitê funcionará sobre as modalidades, procedimentos adotados na primeira conferência das partes, na qualidade de reunião das partes desse acordo, a qual apresentará informações anualmente. Então, né, eu lembro quando a NDC brasileira foi lançada no final do ano passado e se concluiu que ela era, de certa forma, um descumprimento ao Acordo de Paris, porque ela não cumpre com aquele ciclo de ambição, né? 5 anos depois, em relação à nossa INDC de 2015, ela tinha que aumentar a ambição, e a gente viu que rolou aquela pedalada climática, aquele erro de contabilidade de carbono, que, na verdade, permite que a gente emita mais. E o pessoal fez um estudo jurídico sobre a possibilidade desse comitê e do que a gente faria em relação à NDC brasileira. Esse comitê, então, eles tiveram a primeira reunião deles em junho do ano passado. Eles fizeram uma reunião virtual e eles ainda estão na fase de definir as regras de funcionamento, né? Nos meus tempos de Ministério do Meio Ambiente, a gente fazia uma piadinha meio sacana mesmo, que, ok, tem um problema, primeira providência, criar um grupo de trabalho, segunda providência, o plano de trabalho, né? No caso deles, eles estão bem nessa fase aí de regimento interno, ou seja, para essa rodada de NDCs e com o stock take em 2023, a gente acha que esse comitê, enquanto instância, ainda vai demorar um pouco para poder ser utilizado, né? Tem um pessoal da La Clima, junto com o pessoal do IX, fazendo um trabalho sobre isso. Eles fizeram um estudo, escreveram um artigo e estão explorando a possibilidade de usar esse comitê, que, por enquanto, ainda está se consolidando. Então, sobre toda aquela questão de compliance do Acordo de Paris, eu acho que a chave está mesmo no peer pressure e no como materializar essa peer pressure, além dos elementos colocados aí pelo Abramovay, de governos e de mobilização. Bom, esse slide aqui, falando um pouco do Acordo de Paris e o futuro do Acordo de Paris, que era, na verdade, o real tema dessa apresentação,
é um slide que está aí desde 2015, né, do Diplo, e que eu acho ele sensacional, porque, enfim, a gente pode ter construído algumas partes dessa casa, algumas paredes, a coisa pode não estar tão nua quanto parece, mas ele mostra toda a dificuldade, né, enfim, se você olhar aqui, estão todos os elementos de lei, governança, da sociedade, economia, ciência. A gente tem até aqui biodiversidade no cantinho, a questão de adaptação, a questão de mitigação, né? E esses eram os problemas todos que a gente esperava que o Acordo de Paris viesse, né, a resolver ou dar para a gente um caminho para resolver em 2015. Então, olhando para isso em 2021, eu vejo que muitas questões continuam abertas e que a gente não resolveu isso. Mas a verdade é que o problema climático, né, ele é bem complexo. Aqui a gente tem um retrato que eu acho bem legal, tem aqui a coisa até do desmatamento considerada, de todos os elementos que a gente tem para resolver essa equação, que é super complicada. Né? Então, eu coloco isso só para a gente pensar um pouco no pós-livro de regras e Acordo de Paris, que é o que a gente está pensando. Eu acho que se supôs que essa COP agora, né, a gente tenha um livro de regras e a coisa vai rolar a partir do livro de regras, artigo 6 resolvido, a gente vai ter common time frames, né, que são períodos de ação comum para todas as NDCs, a gente vai ter todo o sistema montado e a coisa vai poder rodar. Mas a realidade não é bem essa, né? Por quê? Porque justamente, de um lado, mesmo que a gente tenha esse rulebook, esse livro de regras todo resolvido e todas as questões, né, ali trabalhadas, do outro lado a gente tem essa fotografia em preto e branco, né, mais para preto, no sentido de ser bastante complicado e tal, que o Abramovay colocou para a gente, né? Enfim, a gente tem aqui a trajetória de emissão que essa relatório síntese sobre as NDCs colocou para a gente, que é o seguinte: aqui estão as trajetórias, né, do IPCC. A gente vê aqui, essa é a trajetória para ficar em 2 graus, essa aqui é a trajetória com 1,5, com algum overshoot, que é você ficar acima de 1,5 em alguns momentos, e aqui para ficar em menos de 1,5. Bom, a gente vê aqui aonde as nossas NDCs estão, né? Colocando a gente num patamar que significa 2,7 graus de aquecimento. E o IPCC tinha dito, né, que a gente teria uma chance, aliás, meia chance, né? Porque é 50% de chance da gente ficar em 1,5 graus de aquecimento se até 2030 a gente reduzisse 45% das emissões. A gente fala 50% das emissões, ou meia chance, para ser mais fácil de entender. E o que esse relatório síntese da UNFCCC está mostrando para a gente é o seguinte: com as NDCs que a gente tem na mesa, meu amigo, que são, né, 86 de 113 países apresentados até agora, em 2030 a gente vai aumentar as emissões em 16%, sendo que diminuindo em 45%, repetindo, daria para a gente uma meia chance de ficar em 1,5. Então, a situação é bastante complicada. Então, a gente não só precisa fechar esse livro de regras, que era o grande objetivo da COP, como a gente vai precisar nos perguntar o que a gente faz em face disso, né? Que está aqui colocado nesse relatório síntese, que teve a sua última edição em setembro. Até ontem era a data de corte, vão entrar mais algumas NDCs, inclusive a do Japão, que foi apresentada ontem, né? E vai haver um novo relatório antes da COP. E esse mesmo relatório mostrou aqui o progresso coletivo de alguns dos marcos políticos colocados para 1,5 com base no IPCC, e a gente vê que a gente continua mal. Acabar com o investimento em carvão até 2030, menos de 10% das NDCs está contribuindo para isso. Reduzir as vendas dos veículos de passageiros movidos a combustíveis fósseis, né, entre 2035 e 2050, menos de 10%. A questão, esqueci de traduzir esse, desculpa, né, que é requerer que os prédios novos a serem construídos sejam perto de zero, né, de uso de energia até 2020. Tem algum avanço entre 10% e 40%, e a questão da expansão da cobertura florestal até 2020,
também está aqui em menos de 10%. Né? Então, a gente tem um buraco mais fundo do que somente resolver o livro de regras. E o que fazer para resolver isso? Bom, a gente está trabalhando, enquanto Climate Action Network e outras organizações que trabalham para influenciar as negociações, numa resposta política forte. A gente acha que a COP26 tem que ter uma resposta para isso, né? Que é uma decisão sobre ambição, que a gente está chamando, e a gente quer uma revisão de metas, né? Porque vocês lembram aquele ciclo que eu mostrei para vocês no começo. Agora, em 2020, a gente está apresentando as metas para 2030. As metas para 2030 vão botar a gente no rumo de 2,7 graus de aquecimento. A gente vai esperar até 2025 para consertar isso, ou a gente pode pedir uma revisão das metas de 2030 que seja antes de 2025. A ideia é tentar fazer que esse Global Stocktake, que vai acontecer em 2023, aqui não é de 2023, aqui é em 2023, desculpa, faz toda a diferença, né? A gente quer criar um novo momento de ambição aí, ou pelo menos que em 2025, quando os caras teriam que apresentar metas para o novo período, que seria 2035, a gente reveja essas metas de 2030, porque a situação não está boa. Então, para além do livro de regras, a gente tem que ter alguma decisão sobre ambição. É difícil, porque o que a gente tem entendido do UK ultimamente, outro dia um colega fez uma analogia super legal, que eu achei bem interessante, é que você pode ver a coisa, né? Vamos pensar na Netflix, que é uma coisa que agora, na pandemia, todo mundo usou em algum momento ou outro, né? Você tem as séries da Netflix e você tem o episódio. A visão do governo do UK é muito do episódio e do que eles vão conseguir soltar nessa coisa de vamos manter o 1,5 vivo, a questão de natureza, que eles estão planejando lá bastante compromissos, muita grana, inclusive eu acho que o Brasil vai levar grana nisso, é uma coisa que me preocupa bastante, porque o que o Brasil levar vai ser jogado para cima, seja bom ou ruim, então fiquemos atentos, né? Eles estão olhando para a COP como um episódio, e a gente olha para o processo como uma série inteira da Netflix, e a gente quer que a série funcione, né? A gente sabe que o problema não vai se resolver numa COP, né? Embora a Greta tenha dito chega de blá 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 e etc. Então a gente quer também que essa decisão sobre ambição considere um roadmap ou uma agenda política para os próximos 5 anos, que no W a gente tem nossa propostinha humilde que a gente está chamando de um Glasgow Implementation Pathway, né? Que, enfim, aí esse Glasgow Implementation Pathway, que a gente tem conversado aí com alguns negociadores de alguns países e tem encontrado algumas reações interessantes, a gente coloca que ele tem que ter, né, uma decisão na COP26 e ele tem que ter uma agenda política para as próximas COPs. E o que as próximas COPs podem fazer em termos de ambição? E aí tem alguns países também cobrando isso. A gente sabe que tem o Climate Vulnerable Forum, eles querem uma revisão anual das NDCs que casa com aquilo, da gente ter um momento de ambição antes de 2025. Mas, no nosso caso do W, a gente acha que um elemento inovador seria, de certa forma, tentar trazer esse Marrakech Partnership, que é toda essa ação que a gente vê aí do lado do pessoal que não é país, dos vários setores, etc., né, também para dentro do processo de Acordo de Paris, dentro de uma coisa que poderia ser um fórum de implementação do Acordo de Paris, com iniciativas setoriais, etc. e tal, que combinasse esse lado mais formal com o que está acontecendo na economia real, né? Porque a gente vê que essas coisas estão dissociadas. Enfim, essa proposta é um pouco complicada e ela tem muito mais detalhes, mas assim é uma forma de como a gente está vendo de tentar resolver esse problema de ambição, já que não existe, né, pelo menos por enquanto, uma instância formal de compliance de fazer cumprir o acordo. A gente pode até em outra ocasião conversar mais sobre isso. E sobre net zero, que foi uma pergunta também que estava no meio dessas perguntas, eu termino minha apresentação, né, já entrando um pouco numa conversa aí, que eu acho que vai ser o Márcio e a Marina Silva que vão fazer, sobre o que a gente conseguiu com o Acordo de Paris até agora, né? Eu acho que, enfim, embora a gente tenha apresentado essa figura não tão bacana e essa situação caótica em que o mundo está,
eu acho que a gente teve ganhos, e os ganhos são de agenda setting, de estabelecimento de agendas. Só da gente ter o setor financeiro discutindo essa questão de net zero e se comprometendo com o clima, internalizando a variável de clima em assets da ordem de 40 trilhões, né? A gente vê que no mundo externo tem uma agenda aí que está sendo colocada pelo Acordo de Paris. A gente vê como os países avançaram, né, nos últimos 2 anos aí. Eu estou falando dos Estados Unidos, o Biden ter feito toda uma campanha baseada em clima. Na Europa, você ter a regulamentação da meta deles nesse Fit for 55, né, nesse pacote enorme que eles lançaram, que inclusive tem lá os ajustes de fronteira, né? Você tem a China se colocando aí como um player nesse cenário. Então, eu acho que é meio que uma coisa que não tem volta, sabe? O Acordo de Paris, embora formalmente a gente não tenha conseguido os resultados. E isso tem muito a ver com esses compromissos net zero. Então, primeiramente, eu concordo com o Ricardo de que isso é um risco muito grande, né? E eu vejo o risco principalmente em que quando a gente coloca aqui o que eu coloquei para vocês das NDCs, a ação de curto prazo está ruim, e a gente dizer, não, mas daqui a 20 anos a gente vai ser net zero e resolve o problema, uma coisa tem que estar associada com a outra, né? Porque isso você não resolve no curto prazo. Como é que você não tem um plano bom até 2030, mas nos 20 anos subsequentes você vai dar um jeito? Isso realmente não existe, né? Bom, e aí, para ter boas metas de net zero, eu tenho um artigo do Joery, que é um dos autores do IPCC, que eu acho fantásticos, né? Meu lema é segura no IPCC e vai, não faço nada que esteja em desacordo com o IPCC. Inclusive, naquele nosso mapa lá, a gente quer um reconhecimento maior da ciência também, nesse novo período do Acordo de Paris. Ele coloca que para ter boas metas net zero, né, ele fez um checklist, e eu sou fã de checklist. Não sei se vocês conhecem a do WWF para analisar NDCs, se chama The NDCs We Want, e ele coloca 3 itens, que é escopo, justiça ou fairness, e um mapa do caminho para você ter compromissos net zero decentes, né? Você tem que explicitar o que está por trás da sua meta, né? Se é pico, ou que tipo de meta você está colocando ali, que gases envolve, ou as quantidades de remoções e offsets, porque é isso, né? A gente não pode também contar com essas remoções e offsets como um substituto para reduzir emissões, que é o que a gente realmente tem que fazer, né? Tem que também explicar quais são os princípios e os benefícios globais para o clima, a relação com os objetivos de desenvolvimento sustentável, porque a gente está num regime global, né? E tem que ter um mapa do caminho. Como é que você vai fazer para chegar lá? Como é que isso se relaciona com as suas metas, né, de curto prazo e de monitoramento? E net zero nem é a nossa meta. A nossa meta é net negative. Então, assim, você pode até dizer, net zero é o que eu vou fazer por agora, mas tem um depois também. Então, a gente não pode assumir que net zero está solucionando o problema. Bom, enfim, eu não sei se... Eu acho que esse era meu último slide. Não sei se eu trago mais dúvidas do que respostas para vocês, mas queria fazer essa reflexão com vocês hoje. Espero que tenha ajudado e tenha sido interessante. Muito grata, Fernanda. Eu vou propor para vocês um desafio difícil. Vou apresentar as perguntas que vieram durante as falas de vocês dois. Tenho certeza que a gente não vai dar conta nesse tempo de responder a todas, mas fico assim, como convite de fala final de vocês, vou ler, e aí vocês pensam o que acham mais importante, e uma coisa que a gente tem feito é enviar essas perguntas posteriormente para os convidados, caso possam responder em áudio ou algum material que ajude no entendimento. E aí também uma parte disso fica nesse cenário. A gente recebeu várias perguntas, gente. Então, muito interessante essa análise do setor de óleo e gás. Nessa corrida maluca, o Brasil está desesperado para atrair esses investimentos a qualquer custo, ofertando blocos em áreas ambientalmente sensíveis e oferecendo subsídios de 100 bi ano. O preço internacional dos fósseis disparou. Dizem que as metas climáticas, a transição energética, acirram a crise. Teremos que lidar com resistências cada vez maiores à transição energética. Qual a concertação necessária para acelerar a transição? O Acordo de Paris pressupõe promessas sucessivas, além, é claro, da implementação dessas promessas. Mas vimos nos últimos anos, com a eleição de líderes
Vimos nos últimos anos como a eleição de líderes negacionistas impacta isso. É esse mesmo caminho? Paris vai dar conta do recado? E se não for para depender dos governos, como encaminhar a governança climática, já que o mercado privado entra nessa corrida maluca que você mencionou, professor Ricardo? Como enfrentar o problema do cálculo das emissões oriundo dos fósseis, considerando que o Brasil já é o 9º maior produtor mundial exportador de petróleo? Ou seja, como abordar o papel indireto do Brasil nas emissões globais por fontes fósseis? Ricardo, gostaria de te ouvir um pouco sobre tecnologias de remoção de carbono, o quanto o mundo pode, deve e acabará dependendo delas. O Ricardo poderia falar um pouco mais sobre net zero, limites? Para o Ricardo, se a questão científica é menos relevante para o corte de emissões no Brasil, quais são os principais aspectos, drivers, elementos mais relevantes para avançarmos na redução das emissões? Fernanda, hipoteticamente falando, se um país começa a descumprir o Acordo de Paris, digamos, apresentando NDCs com retrocessos, e outros países começam a fazer o mesmo, pode o Comitê de Compliance intervir de alguma forma? Qual o limite do comitê? Concordo com o Paulo Moutinho de manter e nutrir a esperança, ou esperançar, como colocado pela Sara. Entretanto, devemos nos preparar para os diferentes rumos. Como nos organizar, global e internacionalmente, caso Glasgow seja uma nova Copenhague? A The Economist fez um artigo defendendo uma taxação global das emissões, comentando que as promessas de net zero das empresas e países... eu não sei ler em inglês desse jeito, assim, nessa coisa. Então, está escrito aqui. É factível? Se o livro não é só altruísmo, não é só de boa vontade, tá? Bom, se o livro de regras for fechado nessa COP26, o que sobra para próximas COPs? O que será negociado? Ou vão ser reuniões de acompanhamento para debater a implementação? Fernanda, na sua visão, quão importante é a uniformidade das NDCs? Como exigir isso sem ferir os princípios que permitiram o Acordo de Paris? Fernanda, explica um pouco mais esse fórum de implementação do Acordo de Paris proposto pelo WWF. É isso, Ricardo e Fernanda, eu não tenho nenhuma pretensão de pedir para vocês, mesmo porque a gente já está em cima da hora de que essas perguntas sejam respondidas. O que eu acho importante mostrar, por que a gente fez esse caminho de mostrar para vocês, para saber os pontos de destaque, mas o meu convite mais é que vocês façam uma fala de encerramento de 5, 7 minutos cada um, sem a pretensão de responder. Acho que vocês viram para onde foram as perguntas, os desejos, e aí a gente garante um jeito depois de mandar para vocês poderem trazer aspectos mais especificamente. Ok, vamos lá então. Vamos lá, você é mais jovem, você começa. Não tão jovem, com a cabeça doida aí preparando para a COP, mas vamos dar uma alongada, vamos lá. Exatamente. Bom, eu acho que é o seguinte, sobre essa história de Glasgow ser uma nova Copenhague, etc., eu acho que não, entendeu? Eu acho que o momento de Copenhague ali era outro, eu acho que é um momento super traumático e que as partes vão fazer de tudo para evitar que isso aconteça. Por outro lado, é uma discussão que eu levo para dentro da minha própria organização, né? Que, enfim, estou lá coordenando gente do mundo todo e tentando debater isso, né? Que o pessoal, olha, vamos manter a esperança, vamos ser positivos e etc., né? Agora, a gente tem que ter muito cuidado sobre como comunicar o resultado dessa COP, porque também essa tendência de tentar jogar para cima qualquer resultado que saia ali como um bom resultado, eu acho que não ajuda no processo. Se você, de novo, aquela história da série da Netflix. Se você tiver ali um episódio ruim, cara, fala que ele é ruim e que o próximo episódio tem que ser melhor e superar isso. E eu acho que esse processo tem muito pelo que eu acompanho, né, há mais de 15 anos, ele tem muito de contração e expansão. Se não tivesse acontecido Copenhague, a gente não teria Paris. Então, assim, se for preciso ter um momento de quebra, ok, tenhamos esse momento de quebra, embora eu acho que não vai acontecer, tá? Eu acho que vai acontecer essa resposta política, e essa resposta política talvez seja, nos próximos 5 anos, X, Y, Z tem que acontecer. Aí o WWF já tem uma proposta para isso, entendeu? Perguntaram sobre a proposta, porque a gente fica pensando a respeito dessas coisas, a gente tem um grupo de gente ali que acompanha, e esse foco de implementação que eu coloquei é porque é o seguinte, a gente acha que essa COP agora, né, como eu coloquei, com o fim do livro de regras, a gente teria que estar
mudando um pouco o rumo da bússola ali para a implementação. Por quê? Porque você tem lá os planos no arquivo da ONU, né? Lá no cartório da ONU, como diz os leitão, tá lá no cartório da ONU, beleza, tal, né? Check. Mas, assim, a soma disso está longe de botar onde a gente tem que estar. Então, assim, ao invés de mudar só para a implementação e falar agora, países, implementem, a gente acha que nesses próximos 5 anos a gente vai ter algumas conversas, vai ter que ter algumas conversas sérias, setoriais, inclusive tentar algum tipo de acordos setoriais ali, para tentar fazer a coisa realmente funcionar, né? Então, acho que um pouco a nossa proposta do WWF é olhando para isso, é tentando trazer esses progressos que a gente está vendo acontecer aí na economia real para dentro do Acordo de Paris. Você tem uma coalizão de ministros de finanças conversando sobre clima, entendeu? Qual a relação desses caras com o Acordo de Paris? Zero. Eles fizeram uma reunião na última COP. Mas eles não deviam estar fazendo alguma coisa conectada com tudo isso? Então, a nossa proposta é um pouco isso. A gente, né, o nosso jeito de advocacy é conversar com alguns, né? A gente tem uma rede enorme, a gente tem acesso aos negociadores, estamos aí por trás dos panos, né, tentando levar isso e tentando levar junto com a Ken essa história de cobrar uma decisão de ambição. A gente viu que depois dessa pré-COP tem alguns países nessa linha também, essa coisa do CIVF falar que quer uma revisão anual de NDCs, então a gente vai criando ali, né, tentando, enquanto ONG, criar os consensos. É tudo muito complicado. Sobre essa coisa de uniformização das NDCs, que eu achei também uma pergunta super interessante, assim, uniformização de NDCs é impossível. Eu digo isso porque eu li quase todas as NDCs até hoje. A gente tem esse site que publica análise de NDCs e eu reviso isso antes de ser publicado. E, assim, tem... Né? Se a gente for fazer aquela analogia famosa nas ciências, né, de maçãs e laranjas, tem maçã, laranja, morango, banana, né, uma salada de fruta ali completa, mas a gente precisa, por exemplo, dessa coisa dos 5-year Common Time Frames, que elas têm um horizonte de planejamento de 5 anos, porque se você tem uma NDC que está olhando para um período de implementação de 10, 15 anos e que vai trancar um país, entendeu? E o país não vai poder usar tecnologias que apareçam nesse período e etc., né? Isso é bem complicado. Então, as Common Time Frames, né, de 5 anos são muito importantes. A gente ficou muito feliz de ver recentemente a Europa, que era um em cima do muro disso, não saiu completamente do muro ainda, mas botou um pezinho fora do muro ali. Isso já ajuda a gente. E, enfim, né, o comitê lá de transparência, de compliance do Acordo de Paris, eu acho que a gente tem que usar, a gente tem que, inclusive, tentar dar alguma importância para esse comitê, mas, como eu disse, é uma coisa que ainda está começando, está engatinhando, ele tem essa coisa do não punitivo e não acusatório muito forte. Então, eu acho assim, que o regime, né, ele está num período aí de consolidação e transição para a implementação. Só que essas coisas elas não estão totalmente bonitinhas e separadas, igual a gente gostaria. A gente está consolidando ao mesmo tempo que está implementando. Então, cabe a gente ver também o que vai ser desse GST, desse Global Stock Take. Quais são as consequências que a gente quer, enquanto sociedade civil, fazer barulho para fins de acordos comerciais, etc. e tal. Eu acho que a coisa está mais aí para esse lado do que, por enquanto, para esse comitê de compliance. Enfim, muitos pensamentos, né? E a minha cabeça anda meio louca aí nessa preparação da COP, mas super feliz de tentar responder mais perguntas aí, seja por áudio, seja por conversas aí mesmo. Estou lá na COP, se quiser me pegar no corredor, vou estar de máscara. Tentem me reconhecer lá de máscara, sempre aberta à conversa e ao debate e a responder perguntas. Obrigada. Muito bom, Fernanda. Legal. Olha, eu tenho a impressão que a gente precisa ter um ponto de partida que é o seguinte. Quando a gente fala em governança global, é porque não existe governo global. E não vai existir governo global, sei lá, talvez felizmente, né? Governo global significaria você ter instâncias que tenham um poder legal e de força superior aos estados nacionais. Nós não vamos fazer isso, tá
certo? A União Europeia fez isso no continente europeu e com que gigantesca dificuldade. Então, o que tem de fascinante nessa história, justamente, é porque as transformações que estão sendo propostas e alcançadas são transformações que correspondem a mudanças na sociedade em seus diferentes segmentos. Nós, brasileiros, estamos muito acostumados a raciocinar assim: tem um problema, faz uma lei e pune. Não, mas não é assim que funciona. O mundo social não funciona assim. Então, nesse sentido, eu acho que toda essa angústia que provoca em nós essa evolução do ineficiente e equivocado, me parece, protocolo de Kyoto, ao avançadíssimo Acordo de Paris, eu acho que isso é uma expressão de avanço da sociedade civil, da tomada de consciência e das restrições que se impõem ao mundo empresarial, e assim por diante, né? Do envolvimento da ciência cada vez maior com essas questões. Então, eu concordo com a Fernanda, tem que perder uma batalha, vai em frente, porque a sociedade está indo em frente com todas as dificuldades. E uma coisa que a gente precisa ter em conta é o seguinte: nós estamos torcendo para ganhar essa parada. Agora, a parada, quer dizer, no século XXI a gente precisa se conformar que talvez não dê certo. Tá certo? A gente vai estar, cada um de nós que está aqui está brigando para que a gente consiga superar, mas não há garantia nesse sentido. É aflitivo, mas é assim que dessa maneira que se coloca. Tentando rapidamente responder as perguntas que me foram mais especificamente dirigidas e que eu consegui anotar. No começo eu não consegui muito anotar a partir da leitura da Mariana, eu fiquei meio perdidão. Bom, tecnologias de remoção. Elizabeth Kolbert publicou um livro, eu fiz um artigo na minha coluna do UOL sobre esse livro, muito interessante, sobre como o esforço de você usar métodos científicos inspirados pelas melhores intenções para corrigir práticas que conduziram a situações destrutivas, como esse empenho pode sair pela culatra, como o tiro disso aí pode sair pela culatra. E um dos exemplos que ela cita são as tecnologias de remoção de carbono. Não significa que essas tecnologias não possam, não devam ser aplicadas, etc, etc. Mas um dado que ela cita é que, por exemplo, existe tecnicamente já está sendo implantado em alguns lugares, é caríssimo, etc., a conversão de gases de efeito estufa em pedra para ser armazenados. Você retira esses gases da atmosfera e, por uma técnica, você converte isso em pedra. Se você for retirar da atmosfera o necessário para contribuir à manutenção da temperatura em 1,5 grau, o tamanho da pedra que você vai ter corresponde ao território da Nigéria, certo? A outra coisa que fala é espalhar aerossóis. Só que você espalha os aerossóis e depois que você espalha os aerossóis, o que vai acontecer? Esses aerossóis vão cair. Vão cair onde? Qual o impacto sobre as culturas? Então, uma das coisas que ela fala é que todos os cientistas que ela entrevistou e que trabalham com tecnologias de remoção de carbono por métodos de geoengenharia, ela os define como tecnofatalistas. Não é que eles adoram essas tecnologias, tá certo? Não é que nem o pessoal do Vale do Silício que ama essas tecnologias. Não, eles sabem o quanto essas tecnologias são perigosas, mas eles trabalham nessas tecnologias porque não tem outra saída, é um fatalismo. Então, essa ideia do tecnofatalismo, por isso que... e, claro, quem mais está investindo nisso, esse argumento é um argumento perigoso, eu sei, mas ele é real, quem mais está investindo nisso são as empresas de combustíveis fósseis.
porque é um método que elas têm de continuar seu business as usual, dizendo não, mas a gente está investindo para captar. Questão científica e desmatamento. Óbvio que a gente precisa de muita ciência, muita tecnologia. Falar disso agora no Brasil é falar de corda em casa de enforcado, quer dizer, com o corte que acabamos de ter em ciência e tecnologia, etc. É óbvio que nós precisamos de ciência e tecnologia para lutar contra as mudanças climáticas, como qualquer outro país. Só que nós temos uma espécie de low-hanging fruit. Low-hanging fruit é a fruta mais fácil de pegar da árvore, que é o desmatamento. E acabar o desmatamento não exige ciência e tecnologia. Exige que você não tenha um governo miliciano. Certo? Se você tiver um governo normal, pode ser um governo de direita, não tem problema, mas gente normal, gente que pensa, gente que respeita a ciência, gente que dialoga, gente que não é fanático, que não é fundamentalista. A primeira coisa que vai se fazer são medidas que reduzam drástica e imediatamente o desmatamento. Toda essa retórica de que nós vamos terminar o desmatamento em 2030, a mim me parece inaceitável, tá certo? É inaceitável isso. Uma coisa é você dizer, eu vou implantar veículos elétricos em proporção considerável em 2030. Bom, isso eu entendo. Agora, reduzir o desmatamento em 2030 significa, não, vamos deixar o pessoal fazer o que eles bem entendem, vamos deixar o pessoal da Amacro continuar destruindo o sul do Amazonas, o Acre e Rondônia, porque, afinal, enfim, não tem argumento. Taxação não é só boa vontade. Isso é muito importante, isso vai acontecer. Não só preço de carbono, mas taxação. A União Europeia está caminhando nessa direção. O pessoal, mesmo o pessoal mais progressista ligado ao setor agrícola brasileiro, tem muita antipatia pela União Europeia, mas a União Europeia é o único continente que está se propondo como programa de governo a adoção da agroecologia, a redução em 50% no uso de agrotóxicos e de 20% em fertilizantes, nos fertilizantes nitrogenados, uma redução no consumo calórico da sua população, que também está sendo vítima da pandemia de obesidade. Quer dizer, e eu digo isso pelo seguinte, é óbvio que a União Europeia, então, diante disso, vai taxar e vai, enfim, vai colocar na fronteira a taxação das emissões. Um tema sobre o qual nós não falamos e que é muito importante são as infraestruturas. Eu imagino que vocês tenham falado disso em encontros anteriores, mas, basicamente, a coisa é a seguinte, desde 2014, que o New Climate Economy vem colocando a seguinte questão, o mundo, entre 2015 e 2030, terá investido 94 trilhões de dólares em infraestrutura. O destino da luta contra a crise climática depende de saber se esses 94 trilhões de dólares vão ser investidos em infraestruturas favoráveis à descarbonização da economia, ou se nós vamos continuar fazendo a infraestrutura que nós sempre fizemos. A lição tirada do período correspondente à pandemia não traz uma boa notícia. Como eu disse, apenas 18% dos investimentos em recuperação econômica, eu não estou falando de transferência de renda, falando do que foi investido em recuperação econômica. No mundo todo, apenas 18% foi em tecnologias e em dispositivos voltados à descarbonização da economia. Então, essa é uma briga que a gente precisa ter. Isso é importantíssimo para as eleições de 2022 no Brasil, certo? Essa é uma questão chave para a gente colocar para as forças de oposição. Qual é a infraestrutura que a gente quer? Vamos continuar fazendo? Precisa fazer infraestrutura não porque o Brasil precisa de infraestrutura. A discussão não pode mais ser essa. A discussão tem que ser qual é a qualidade da infraestrutura, qual é a qualidade do crescimento que a gente quer. É isso, Mariana. Obrigado.